E a 20ª Zona Eleitoral realizou uma reunião no Centro Cultural 25 de Julho com a imprensa, partidos políticos e promotoria para passar orientações sobre as eleições 2020, bem como o sorteio de horários de rádio e televisão. Acompanhe. A Justiça Eleitoral, através da 29ª e o Ministério Público de Erechim, reuniram imprensa e representantes de partidos políticos para repassar informações referente às eleições 2020. Em conversa com o promotor da 20ª Zona Eleitoral, João Fábio Munhoz, conversamos sobre os crimes eleitorais. Olha, esse ano, até pela pandemia, né, toda essa questão que está cercando as eleições também, acreditamos que a campanha eleitoral vai se focar e se voltar muito para as redes sociais. Isso já tem acontecido no dia a dia das pessoas, né? E na campanha eleitoral acreditamos que não vai ser diferente. Então é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes antes a campanha eleitoral era feita no corpo a corpo, né? Tinha muito essa questão do corpo a corpo. E hoje, com as redes sociais, tudo fica mais simples, muito mais fácil, né? Ao mesmo tempo em que essa questão da violação de direitos, ela também pode ocorrer de forma mais visível. Quer dizer, é preciso que as pessoas tomem cuidado, inclusive com a prática de crimes, né? Crimes de difamação, de calúnia, de injúria, crimes contra a honra de candidatos, né? Uns contra os outros ou até do próprio público, né? Então é preciso ter esse cuidado a mais nas redes sociais pela questão da imediatidade das reações. Então as pessoas compartilham conteúdos que muitas vezes sabem falsos, né? E acabam compartilhando, eventualmente até não sabem, mas assumem um risco. Isso aí pode lesar o direito e interesse de partidos, de candidatos, enfim. E é um mal para as eleições, né? A gente quer que a democracia floresça, que ela seja exercida, que as pessoas possam dar suas opiniões, mas dentro de certos limites. A juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, doutora Lilian Paula Fransman, discorreu sobre o que é permitido e o que não se permite em período eleitoral. Nós estamos agora em plena campanha eleitoral, né? Desde o dia 27 de setembro, então, iniciou a possibilidade da propaganda eleitoral. Então, isso que a gente chama da campanha eleitoral. Num preparo ao dia das eleições, que é dia 15 de novembro. Então, nesse período, a legislação estabelece, sim, algumas regras. A maior parte das regras, elas foram mantidas em relação ao último pleito. Então, nas últimas eleições para agora, a gente não teve muitas mudanças no que se refere à parte da propaganda eleitoral. Então, citando como exemplo, né, a questão dos brindes continua sendo vedado, proibido, portanto, né, camiseta, boné, chaveiro, enfim, máscara, né, que pode se criar essa nova ideia agora de distribuir máscara, isso não pode, né? A distribuição de brindes, ela é vedada, ela é proibida, né? A propaganda eleitoral que sofreu algumas alterações, algumas novidades, é a propaganda eleitoral na internet, né? Justamente com o objetivo de proibir e coibir aquelas transmissões de notícias falsas, né, que a gente infelizmente presenciou muito na última campanha eleitoral. Então, a transmissão de notícias falsas visando a prejudicar, a denegrir a imagem do candidato é uma conduta criminosa, né, punida pela legislação. Então, as pessoas devem ter muito cuidado com o que elas transmitem, porque não é só produzir a notícia, né? Eu vou criar aqui uma notícia falsa e lançar. Aquela pessoa que transmite aquela notícia, recebia a notícia e passa adiante, ela também pode ser responsabilizada. Então, a ideia é que as pessoas, elas confiram a fonte, né, que elas verifiquem se é realmente uma fonte segura ou não e que, na dúvida, não transmitam. A ideia que a Justiça Eleitoral tem, e que a legislação eleitoral tem, é no sentido de se manter uma lealdade durante a campanha eleitoral. Perfil falso não pode, disparo de mensagens anônimas não pode, denigrir a imagem, ofender outras pessoas também não pode. Eu posso expressar a minha manifestação, né, se eu sou favorável a esse candidato ou até se eu não concordo com as propostas de outro candidato, mas não de forma ofensiva. Ofender sempre foi e sempre será crime, né? As pessoas, elas confundem um pouco a questão da liberdade de expressão com ofender ou não outras pessoas, né? E ofender é sempre crime, dentro da campanha eleitoral ou fora da campanha eleitoral. Então, as pessoas precisam ter, eu acho que esse limite, né? Eu não estou ofendendo ninguém,
Não, eu não estou transmitindo notícia falsa, não. Então tudo bem, pode fazer a sua campanha, pode defender o seu candidato, né? Mas sem ofensas. O uso de robôs, mensagens pagas e distribuição de fake news pode caracterizar crime eleitoral. Esse dia das eleições vai ser um dia bem diferente, né? Vai ser um dia durante uma pandemia. A Justiça Eleitoral ampliou o horário de votação, então a votação vai iniciar às 7 horas da manhã. A orientação vai ser justamente, não vai ser exclusivo para que os idosos votem nesse horário, mas a orientação é sim que os idosos compareçam nesse primeiro horário, né? O das 7, entre 7 e 8 da manhã, nesse primeiro horário, para que a gente consiga então dar preferência a esse grupo de risco. Não que outras pessoas não possam votar nesse horário, mas se abriu uma hora a mais justamente com o objetivo de focar nesse público. Então, o pleito vai iniciar às 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Todos os mesários, eles vão estar com equipamentos de proteção, né, para exercer o seu trabalho nesse dia. A gente orienta também que as pessoas levem a sua caneta de casa, porque esse ano a gente não vai ter a biometria. Então, independente, aquelas pessoas que já tinham feito a biometria, esse ano vai ser a votação tradicional. Qual é a votação tradicional? A pessoa vai comparecer, vai apresentar seu documento com foto, que é necessário, seu documento com foto, então ela vai assinar o caderno de votação e vai votar na urna. Então, a caneta a gente vai ter disponível, lógico, a gente vai estar higienizando com álcool gel, mas a gente orienta, leve uma canetinha no bolso, porque daí a pessoa usa a sua própria caneta, né? Vai ser obrigatório o uso de máscara, não vai poder entrar na sessão se não estiver utilizando a máscara, vai se passar o álcool gel antes de mexer com a urna e depois também. Então, a gente vai ter todos esses cuidados sanitários, né, em função da pandemia. Ao pesquisar informações, é necessário ter a certeza que a fonte é segura. As leis eleitorais estão disponíveis em sites da Justiça Eleitoral. A própria imprensa, a imprensa séria, ela divulga dicas, né? A gente vê matérias sobre isso, né? Verificar até a questão da ortografia, né? Se está correta ou não, verificar a data, verificar o site. Tem algumas regrinhas, mas eu sempre digo assim, na dúvida, se você ficou um pouco na dúvida, não transmita, né? Eu não sei indicar um site onde a pessoa com certeza vai verificar se aquela notícia é falsa ou não, né? Mas o site do Tribunal Superior Eleitoral e o site do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, vai estar sempre divulgando e derrubando, digamos assim, as notícias falsas. A campanha do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de combater as fake news. Então, a gente vai estar alimentando as páginas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral com essas explicações. Daqui a pouco começou uma notícia, urna eletrônica, não sei o quê. Vamos colocar na nossa página, olha, essa notícia não é verdadeira, é falsa por isso, por isso, por isso.